Contraponto Notícias está no ar mais uma vez. E essa semana a gente vai voltar a falar sobre a Copa do Mundo de 2014. Na semana passada nós recebemos aqui a Amanda Marina e o Fúvio Sampaio para falar sobre Copa do Mundo. São pesquisadores do Polos Reprodutor de Cidadania da UFMG. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Na verdade, quando a gente terminou o programa da semana passada, o professor Zé Luiz Quadros voltou à TV comunitária, porque ele nos abandonou aqui durante alguns programas, e a gente começou a falar aqui sobre algumas intervenções poéticas que a Amanda e o Fúvio tinham para falar no programa, e nós tivemos que repetir. Então nós vamos aqui mais uma vez conversar sobre esse assunto, que é a Copa do Mundo de 2014, e dessa vez a gente tem aqui música, poema, texto de um livro que chama Janelas. Janelas, do Fábio André Merladé. Janelas, do Fábio Merladé. Isso, Merladé. Né? E a gente vai falar um pouco aqui, e da Isabela G. Miranda. Bom, dá para jogar a câmera aqui na capa do livro. Então a gente vai voltar a falar sobre a Copa do Mundo de 2014, dessa vez de uma forma mais gostosa, né? Com intervenções poéticas. Bom, como as mulheres falam mais, né? Eu comecei aqui, já gastei metade do programa com a abertura, vou pedir para a Amanda falar aqui sobre Janelas, né? Do que trata esse livro, de quem é a Amanda e o que você trouxe para a gente para falar sobre o que tem a ver com a Copa do Mundo. Então, Tatiana e José Luiz. O que acontece? Esse livro, ele é o produto do talento e da vivência de dois componentes da nossa equipe, do Polos de Cidadania, do Núcleo de Direito à Cidade, o Fábio e a Bela, né? Esse livro, ele tem vários poemas sobre direitos humanos em geral, sobre ocupações urbanas, sobre o direito emancipatório, sobre a Copa do Mundo. E então, já que a gente estava falando desse assunto, o Fábio e a Bela fazem uma leitura realista e ao mesmo tempo bonita, né, do evento, e ia ser interessante talvez se a gente lesse. Você podia ler pra gente, exatamente, uma janela. Ele é todo relativo à questão da cidade? Ele fala sobre valores também, sobre solidariedade, sobre amizade, fala sobre ocupações, fala sobre o direito à moradia, sobre acontecimentos, às vezes, na vida dos dois. Por exemplo, eles presenciaram a reintegração aliás, não seria reintegração de posse, né? O incêndio que ocorreu nas Torres Gêmeas, eles estavam lá, então tem uma janela a respeito disso também. Foi uma forma de tirar aquelas pessoas que estavam lá já há muito tempo, né? Uma política truculenta. Como os incêndios que têm acontecido em São Paulo e outras truculências que a gente tem assistido aqui em Belo Horizonte com frequência, né? Onde tem populações ou ocupações urbanas que têm sido retiradas com extrema violência pela prefeitura, pelo Estado, pela Polícia Militar, né? É verdade. E então o livro todo é uma forma de, digamos, marcar mesmo certos momentos que não devem ser esquecidos, tanto de vitórias em relação aos direitos humanos, quanto de acontecimentos tristes, que nem as Torres Gêmeas e outras ocupações que já sofreram retiradas violentas. E o que tem sobre a Copa do Mundo? Sobre a Copa, chama Janelas sobre a Copa do Mundo, 30 de outubro de 2010. Desde Zurique, na Suíça, os donos do futebol decidem que depois de mais de 60 anos a Copa do Mundo voltará ao Brasil em 2014. Os jornais anunciam a grande festa do futebol ao som do samba e aos pés do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor. A Copa do Mundo vai ser um imenso carnaval, vendem os anúncios. Mas quando acabam os noticiários e se fecham as notícias, as cortinas do espetáculo, os donos da bola decidem o jogo nos bastidores. Para esses poderosos senhores, o futebol é uma mercadoria, um negócio que precisa fornecer a maior margem de lucros possível, no menor tempo, com os menores riscos e a maior eficácia. O resultado dessa perversa lógica na África do Sul foi a volta do apartheid social com a remoção dos negros pobres do centro para favelas de lata, que mais se parecem com campos de concentração a mais de 30 quilômetros da cidade-sede dos Jogos. E o Brasil, encantado com o cavalo de Troia oferecido pela FIFA, segue o mesmo exemplo que a África do Sul. Os megaprojetos urbanísticos exigidos pela FIFA têm gerado mega violações de direitos e mega desigualdades, mas sobre isso todos se calam. Estamos a viver um verdadeiro estado de exceção, onde os direitos constitucionais mais básicos, como o direito à moradia e ao trabalho,
são suspensos com a justificativa de se assegurar a realização da Copa do Mundo, que, infelizmente, para muitos milhões de brasileiros pobres, não será uma grande festa, e sim um indigno tormento. Na Vila UFMG em Belo Horizonte, uma das favelas próximas ao estádio do Mineirão, condenadas à remoção por causa das obras de requalificação urbana para os Jogos, um dos moradores estende a bandeira do Brasil pela janela do seu barraco. Todos irão torcer para que o Brasil ganhe um evento que destruirá suas vidas e as vidas de suas famílias. É triste, né? A gente vê, eu acho que você fala essa reedição da Copa do Mundo no Brasil, né, ela está em circunstâncias completamente diferentes daquela Copa do Mundo lá atrás, né, em 1950, o Brasil perdeu a final no Maracanã, porque hoje há um pouco de uma inocência perdida, né? A Copa do Mundo virou um mega evento que movimenta muita grana, muito dinheiro, com grandes empresas, e isso tem modificado e tem afetado de forma muito ruim a vida de muitos brasileiros nas metrópoles, onde vão ocorrer os eventos. A gente tem visto aqui, por exemplo, né, em Belo Horizonte, aqueles vendedores que antes vendiam churrasquinho, cerveja, do lado do Mineirão, agora está tudo fora, vai ser só empresa e grande empresa que vai vender já aquelas marcas prontas. O que a gente já vê no estádio, aquele foi o estádio do Pan-Americano, que virou o estádio do Botafogo no Rio de Janeiro, onde agora só tem essas empresas de marcas que vendem sanduíche e coisa, vendendo marcas tradicionais, marcas globais no estádio. Você não tem mais o pequeno vendedor. Então, muita gente, a vida de muita gente tem sido negativamente afetada, como as remoções violentas, né, as ocupações urbanas, essa higienização pública. E vocês fazem parte de um trabalho do UFMG, do Polos Cidadania, que é um trabalho fantástico, né? O Polos é genial. A professora Miraci, né, que deve estar nos ouvindo, a professora Miraci fez um trabalho sensacional na construção do Polos, que é continuado aí por todos os estudantes e muitos professores também integram, né, o grupo. Como é que tem sido essa experiência de vocês no Polos? Fala um pouquinho do Polos e principalmente qual é essa cidade? A cidade que vocês têm visto a partir da experiência no Polos tem a ver com essa cidade que apareceu nas propagandas eleitorais, essa BH toda arrumadinha, bonitinha, né? Crescendo, com muita saúde, educação, ou tem alguma coisa diferente que não é mostrada na propaganda oficial? A gente tenta trabalhar também com essa multiplicidade de olhares, né? Às vezes a gente traz uma visão muito acadêmica, muito de pessoas que tiveram poder aquisitivo de estudar, e a gente rompe com essa visão quando a gente se aproxima de gente muito boa, gente que a gente aprende bastante, e a população lá, especialmente lá da Vila Acabamundo, que a gente tem contato diário com ela. Então, o que acontece? Lá a relação é diferente, não é essa Belo Horizonte agitada, verticalizada que a gente vê. Lá as relações são horizontais, tem um ínfimo espaço entre o particular e o privado e o público, na verdade. E é muito bom essas relações, é saudável para a gente e muda a nossa visão, é sempre redescobrindo novas visões e mudanças também de nossas percepções. A gente vê também que esse discurso, essa propaganda que se maqueia aí, que está tudo bonito, na verdade não acontece. As populações mais de baixa renda estão cada vez mais marginalizadas, mais precarizadas. A gente, por exemplo, na Vila Acabamundo, logo que o Márcio Lacerda entrou, teve um veto de um projeto de lei que regularizava a situação fundiária da vila. Ele garantia a posse para os moradores. É uma coisa essencial para os moradores, para melhorarem suas casas, uma coisa que a moradia popular tem sempre disso. Né? Ela, cara, modelando sua casa de acordo com as necessidades, amplia, a família amplia, eles ampliam e dá segurança à posse daquelas famílias que a qualquer momento podem ser despejadas. E é uma coisa que acontece ali por ser uma região também de muita valorização, o Sion, o Belvedere. Para quem não sabe, a Vila do Acabamundo é aquela vila próxima à Praça JK, né? Entre Mangabeiras, Belvedere, Sion, aquela região ali. Aí o prefeito fez um decreto que previa desapropriar 19 famílias e até hoje ele não desapropriou, que tem uma previsão de caducar em 2014, se eu não me engano. 2014. No começo de 2014. Ou seja, provavelmente não gera um direito subjetivo das pessoas de tentarem a garantia dessa desapropriação por parte da prefeitura, desapropriar os supostos moradores, que na verdade compraram aquela terra para especular. Então, eles não têm a garantia, em muitos outros casos, como o Recanto da UFMG, ali a vila, que foi despejado 65 famílias dali, para quê? Para uma obra que, na verdade,
não beneficia assim a mobilidade urbana de Belo Horizonte, mas visa embelezar a cidade, dentre outras. Asilar Expósito foi investido ano passado, ação da prefeitura juntamente com o do governo, na truculência, crianças, famílias, mulheres foram Fulvio, vocês que trabalham com isso, que mexem com isso de forma mais intensa, vocês têm notícia, por exemplo, das obras da linha verde, por exemplo, da ampliação, da duplicação do Antônio Carlos, que implicou em remoção de muitas famílias? Se atendeu a questão da mobilidade urbana e essas pessoas hoje onde estão? Elas tiveram uma recolocação, né? Eu perguntei Fulvio aqui, mas o Fulvio, Amanda, qualquer um de vocês que tenha alguma informação sobre essas remoções que são mais marcantes para a gente, né? Que vive em Belo Horizonte, que transita por ali, porque nessas regiões o que eu vejo é congestionamento, ou seja, não foi resolvido o problema da mobilidade urbana, não resolveu, não tem metrô, não tem trem e as famílias não estão mais lá, né? Antônio Carlos está sendo quebrado de novo para passar agora uma linha do BRT. Não se sabe se isso vai ser tão bom. Na verdade, o metrô, que é o transporte de qualidade, adequado à população, o caos do trânsito cada dia mais é fortalecido para essa ideia de remoção das famílias, ampliação para os espaços dos automóveis, essa lógica de que as cidades têm que comportar um número maior e maior de automóveis e também até um foco nacional do consumo dos automóveis. Então acaba retirando a oportunidade, uma melhoria real de locomoção da população de Belo Horizonte e acaba acarretando remoções, as pessoas são levadas à periferia, isso é prejudicial. Você queria acrescentar alguma coisa? Em relação Ô, Amanda, você vai acrescentar aqui alguma coisa? Eu acho que vou fazer o intervalo, porque a gente volta na Amanda para a Amanda comentar aqui essa questão, né, que foi levantada sobre a ampliação do Antônio Carlos, sobre a construção da linha verde, onde estão essas pessoas que foram removidas dessas áreas. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no Contraponto Notícias, daqui a pouco a gente está de volta, não sai aí da TV Comunitária. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Contraponto Notícias está de volta
com convidados especiais aqui. O Zé Luiz, que desapareceu. Voltei. Voltou, é praticamente um convidado especial aqui no programa. Estava sentindo sua falta aqui, viu, Zé Luiz? Também estava sentindo falta aqui. Mas os convidados mesmo dessa semana são a Amanda Marina e o Fúvio Sampaio, do projeto Polos Reprodutor de Cidadania da UFMG. Nós estamos falando aqui já há 2 semanas sobre Copa do Mundo de 2014 e eu encerrei o primeiro bloco fazendo uma pergunta para os dois. O Fúvio já respondeu e agora a Amanda vai falar para a gente o que aconteceu com as pessoas que foram removidas em decorrência das obras na Antônio Carlos, na Avenida Cristiano Machado, né? E se essas obras realmente resolvem o problema da mobilidade urbana. O que está acontecendo com essa cidade? Que a gente vê tanta quebradeira, tanta obra, e os problemas persistem. Então, em relação primeiro ao atendimento da obra, né, às pessoas, foi uma obra muito irresponsável e que trouxe mais problemas do que resolveu, porque já foi inclusive denunciado pelo Novo Jornal aqui em Belo Horizonte, de que as pistas foram ampliadas em uma proporção menor que a drenagem hídrica. A capacidade de drenagem. Hídrica, porque tem o córrego do Onça e mais um córrego que eu esqueci o nome, que passa naquela região, e isso causou enchentes e alagamentos que a gente viu na época das chuvas em Belo Horizonte, que vão se repetir se esse problema não for resolvido. Em relação às famílias que foram removidas, a providência geralmente tomada oferece-se um imóvel pelo Vila Viva ou a pessoa aceita a indenização. Geralmente, quando a pessoa aceita a indenização, é um pouco pior. Em relação à Vila Viva, tem algumas assim, observações, mas elas são mais em termos de estrutura, que é uma estrutura frágil, já teve problemas, inclusive, lá no Serra, de apartamentos que não tem nem 2 anos, já apresentam rachaduras e não atendem, às vezes, a quantidade de pessoas em um apartamento só. São pequenininhos, são não muito tem pequenos. Espaço de convivência coletiva, né? Exatamente. Começa Negligencia a a horizontalização e o convívio social daquelas pessoas, inclusive o fato de que não são só moradias, às vezes a pessoa tem um comércio ali e essa realocação é só para moradia. Então ela perde inclusive uma fonte de renda dela, que dentro de uma favela todos nós sabemos que existem os comércios, né, as pequenas mercearias e tudo mais. Voltando sobre a indenização, ela chega a um valor de aproximadamente 20 mil, né, porque o imóvel é um imóvel simples, e não dá a possibilidade dessas famílias se realocarem em alguma proximidade de seus trabalhos e tudo mais. O que a gente vê é um processo de favelização muito grande em Ribeirão das Neves e nos entornos de Belo Horizonte, e que prejudicam mais a vida dessas pessoas, porque às vezes elas perdem o emprego por causa disso, porque a passagem que elas recebiam antes já não atende mais o valor que elas deveriam receber agora. Isso é ruim para o empregador e aí ele se desfaz da pessoa e contrata outra que mora mais próximo. Crianças que têm que sair das suas escolas e ir para escolas de outros lugares, às vezes em pleno meio de ano letivo, escolar, né, de ano letivo. Então, a negligência do cotidiano e do impacto que esses reassentamentos, essas realocações causam nas pessoas, são negligenciados, e inclusive para obras que não trazem tantos benefícios assim, porque na verdade o que está acontecendo é o afastamento da solução que é mais óbvia, que seria o metrô, a ampliação das linhas de metrô. Transporte público. Coletivo, né? Transporte coletivo. Exatamente, que seria a melhoria dos transportes coletivos e principalmente o metrô, na verdade, porque os ônibus, apesar de quererem monopolizar, né, isso pois é, não que aí tem outra coisa interessante, né, os atender. interesses econômicos que se escondem por detrás desses discursos, que são discursos que desviam a atenção, discursos falsos, mas por trás disso está interesse de proprietários de empresas de ônibus que não vão deixar, né, o metrô ou outras soluções alternativas. E que a negociação é municipal, né? E de repente outro meio de transporte coletivo vai transferir essa competência para um outro ente da federação, que não é interesse do município. Então, às vezes é melhor não resolver o problema da mobilidade, mas manter ali o potencial de negociação e, enfim, né, de poder. Os lucros da indústria automobilística, que tem que vender automóvel, para isso então você tem que investir em ampliação, né? E as pessoas são jogadas completamente em segundo plano, né? Nossa cidade, Belo Horizonte, hoje, e é importante que se diga isso para o telespectador, hoje nós temos um dos mais altos índices de violência urbana, né, do planeta.
né? O número de homicídios mensal aqui é muito alto, muito maior do que em regiões de conflitos armados em outros lugares do planeta. E os oficialmente divulgados não são reais. Não são reais, porque você reais. tem muitos dados que também são ocultados e que enfim, essa cidade que é uma cidade violenta, mas uma violência que vai ser nas áreas mais empobrecidas, entre os mais pobres. Também uma violência localizada, que é uma violência que vem do próprio Estado, uma violência que vem da própria polícia, uma violência que ocorre a partir também do tráfico de drogas, né, onde leva muitas pessoas à morte. E essa cidade que a gente está aí, onde você começa a embelezar e jogando esses problemas, naquele conceito do século XIX de gemização, lá para a periferia da periferia. Isso corresponde, né, ao quê, professor Zé Luiz? Uma guerra do Vietnã por ano aqui no Brasil? O Brasil a gente tem os dados, nós podemos até depois fazer um programa e trazer esses dados oficiais para divulgar para o telespectador, mas são bárbaros. Né? O Brasil hoje, o número o país é o quarto país mais violento do mundo, o número de homicídios por arma de fogo é superior do que ocorre em cidades com conflitos armados como Bagdá, como Cabul, né, o Afeganistão, Iraque e outras regiões. Se a gente somar as regiões de conflito, os 10 principais conflitos armados hoje no planeta, né, o Brasil quase que ultrapassa os 10 somados. Né? Então dá um Vietnã por ano. Se a gente somar ainda as pessoas que morrem, né, em acidentes de automóvel, é uma coisa alucinante a violência nesse país. Né? E a violência urbana na Belo Horizonte, que é uma das cidades mais desiguais do Brasil. O Fulvio, eu estou vendo um papelzinho amassado aí na sua mão, e você sabe que a curiosidade também é uma característica feminina, né? E tem outra poesia também, né? Tem mais uma poesia da Amanda, mas eu quero saber o que é esse papelzinho enrolado aí, Fulvio. Meu papelzinho eu vou guardar para o final ainda. Na verdade, é um... surpresa. Deixa eu fechar com ele. É um trechinho da música do Racionais que fala sobre a questão de moradia. Às vezes a gente impõe um padrão, esse padrão que os projetos governamentais impõem a essa população, eles não escutam essa população marginalizada, as necessidades delas, os reais interesses dela. Então eu deixei um trechinho pequeno. Então vamos guardar para o final. Se você quiser saber o que está enrolado ali naquele papelzinho na mão do Fulvio, você tem que esperar até o final do programa. Amanda, você tem um poema que é da sua autoria, inclusive, né? Isso. E eu queria que você também lesse esse poema para a gente. Então, é uma homenagem à nossa equipe do Núcleo Direito à Cidade e mais, assim, inclusive aos meus pais, que já vivemos experiências intensas, né, em relação à desigualdade das cidades na pele. Então, acho que cabe muito em relação ao que nós estamos falando esse poema, porque a atuação do Polos é muito complicada de explicar, mas é muito fácil de sentir. Então, eu acho que eu lendo um poema, todos nós vamos ter, assim, uma visibilidade do sonho que é, da verdade que a gente vê, de uma cidade muito diferente da que aparece na televisão, e da cidade que a gente quer. Porque, na verdade, a gente está no Núcleo Direito à Cidade porque a gente acredita que existe uma outra cidade que é possível. E a gente se preocupa em tentar construir essa cidade. O que é uma preocupação que, às vezes, traz certas frustrações, mas sempre que você vê que você consegue auxiliar uma família a encontrar um outro lugar para morar, ou a se manter no lugar em que está morando, compensa qualquer outra derrota que tenha vindo. Chama Polos de Esperança. Se toda vez que vejo seus olhos, vejo o mundo livre e lindo se abrindo, se toda vez que vejo seu sorriso, sinto que a vida pode nos dar muito mais do que temos conseguido, não há por que parar de tentar. Pousa então sua mão na minha, sempre que quiser descansar. Encosta no meu ombro e chora as dores do mundo, sempre que precisar. Olha para mim dizendo, só com o olhar, quando estiver cansada, que eu continuo a remar. Se para toda batalha perdida há a vitória de perceber que há muitos mais de nós perdendo juntos, há então também a esperança nova de vencer depois de ganhar uma multidão de perdedores que sonham. Porque só a capacidade de sonhar um dia claro, diante de uma manhã tão cinza, já é a prova maciça de que a vida ainda há de nos dar. O alimento, o riso, a liberdade e o lar. Nós não vamos parar de remar. Muito bem. Lindo. Muito lindo. Obrigada. Agora vem aquele silêncio pós-poema. Pós-poema, reflexão. Que é próprio, né, da gente pensar assim. Muito bonito, Amanda. Pois é, e aí? Vamos ao papelzinho? Depois do dela, meu papelzinho fica até humilde. É apenas um trecho, na verdade, de uma música do lado Racionais que eu falei, que chama Vida Louca. É uma música, é um rap, muito legal, mas que às vezes essa visão que a gente rompe com a faculdade, sai dos muros da universidade
e chegar até a sociedade e ouvir. Acho que é uma coisa que a gente aprende muito lá no Polos, é ouvir todos sem distinção e saber das necessidades dele, e tentar correr atrás, mobilização social, entender aquela realidade e buscar uma melhoria. Eu acho que isso falta à universidade, essa visão egocêntrica, focada na sua formação, sem abrir espaço para pensar no outro, se reconhecer no outro, dentro de uma cidade tão ampla, igual Belo Horizonte, e tão desigual, considerada a 4ª cidade mais desigual da América Latina. Então, eu peguei esse rap, que é um poema também. É um poema dos Racionais, que ele fala assim: às vezes eu acho que todo preto como eu só quer um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço, nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho, aí truta. É o que eu acho. É um trecho dos Racionais que fala bem a simplicidade que eles querem, uma coisa básica, uma necessidade essencial que eles querem, um direito social, de moradia, de uma existência digna, que reflete bem o que a gente vive, o que a gente convive, né? Na verdade, que as pessoas mais humildes vivem. A gente tem o pezinho na arte para dar conta, né, da realidade. E assim, foi muito bom você ter trazido o poema, o trecho do livro Janelas. Aliás, se alguém quiser adquirir o livro, como é possível, Amanda? Então, acho que lá no Polos, né, porque eu não sei se eles já disponibilizaram em alguma livraria, mas lá no Polos de Cidadania, que fica no campus de Direito, né, da Federal, ali no 6º andar. João Pinheiro 100, exatamente. Prédio da pós-graduação, 6º andar. Isso. Bom, e essa informação também a gente coloca no blog do professor Zé Luiz, www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com, que aí a pessoa que estiver interessada também pode acessar ali e saber onde. E hoje em dia as coisas são tão fáceis também, né? Se procurar no Facebook o Fábio, com certeza. Procurar o Fábio e a Isabela também, com certeza. É só falar, Fábio Marledete. Fábio André Diniz Merladé. Bom, o que eu ia falar aqui é que o Zé Luiz também tem uma veia artística, né? Ele já cantou no Palácio das Artes, não sei se vocês sabem. Eu cantei cá, gente. E que eu acho que está dentro do contexto aqui, né? Teve um congresso que o Zé Luiz falou lá no Palácio das Artes, ele aproveitou que pisou no palco, né? E que tinha plateia, e falou, agora vocês vão ter que me escutar. Não, nesse palco eu já vi Milton Nascimento, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eu estava lá fazendo uma palestra, falei, não, eu tenho que cantar alguma coisa. Eu cantei aquilo, né? E qual foi a música? Agora eu não lembro mais a letra, é aquela do bebida. Não, agora água, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Eu cantei lá. Mas, assim, antes só de terminar, aproveitar esse minutinho final, você estava falando a questão desses prédiozinhos, que eu acho que uma coisa que às vezes dá um impacto, mostra uma cena de helicóptero, mostrando Belo Horizonte, com os prédiozinhos pintadinhos, arrumadinhos. Se for colorido, melhor, né? Se colorido, melhor. Olha que bonitinho, que bom, que também não é nada de novo, isso já foi feito em periferias de cidades pelo mundo inteiro, mas onde as pessoas que estão ali dentro, será que elas estão vivendo melhor, né? Naquele cubículo fechado, sem espaços de encontro, sem espaços coletivos, né? Então, eu acho que as coisas são muito encobertas, né? São muito mal, e as pessoas sistematicamente desconsideradas, as pessoas interessadas não são ouvidas, que é o que vocês falaram, que você falou agora. Né? Eles não são, a vontade dessas pessoas não é levada em consideração. Você chega às vezes a população de rua, eu lembro uma vez um evento, um debate que a gente participou, discutindo a população de rua, as pessoas elas sobrou muito pouco para elas. Sobrou, às vezes, alguns pequenos objetos, que muitas vezes o fiscal da prefeitura ou a polícia chega e leva, desconsiderando, é a única coisa que restava. E outra coisa que restava era a vontade dela de ser ouvida, pelo menos, olha, você quer continuar na rua? Você quer ir para tal lugar? O que você quer? E a pessoa não é ouvida, ela é completamente desconsiderada como pessoa. Né? E essas situações são recorrentes na nossa cidade, não só na nossa cidade, nas metrópoles brasileiras e nessas metrópoles capitalistas por aí fora. A gente estourou o tempo mais uma vez, gente. O Zé Luiz voltou. Zé Luiz voltou. Zé Luiz voltou, ele é o dono do último minuto. Ele chegou no último minuto, ele tem uma inspiração, acho que é a inspiração do último minuto. É a rebeldia, não vou ficar dentro do tempo. É um insubordinado. Amanda, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Fulvio também, meus parabéns. Vocês são sempre convidados aqui da TV Comunitária. Zé Luiz, seja bem-vindo de volta. Obrigado, E semana que vem, o Contraponto Notícias está de volta com mais um tema para você
para a gente discutir um pouco, fazer o contraponto do que a gente tem visto aí na televisão. Fique com a gente, com a programação da TV Comunitária. Até a próxima semana.